aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre redação e a redação da FGV, especificamente aquela redação curtinha de até 15 linhas que a banca tem o hábito de cobrar sim nas provas. Então, a ideia nesta aula é que você entenda de modo bem específico o estilo de cobrança da FGV. Vamos lá comigo. Primeiro ponto, a FGV, quando trabalha com textos desta forma, que textos são mais direcionados, espera que você faça uma abordagem bem objetiva em relação ao que foi solicitado. O que é uma abordagem bem objetiva? Você tem que mostrar literalmente uma resposta, uma explicação acerca do tópico que ela determinou e sempre trabalhe com exemplificação. Porque a ideia é a banca ver se você tem domínio daquele assunto, se você consegue contextualizar isso. Então, por mais que seja 15 linhas, tem que ser muito objetivo e tem que pensar sempre nisso. Trazer exemplos e trazer explicações, mas tem que ser muito direto, sem rodeio, sem enrolação, nada disso. Então, a banca espera que você responda literalmente o que foi solicitado ou explique o que foi pedido, seja muito objetivo e trabalhe com a parte de exemplos. Eu trouxe aqui hoje, para você ter uma noção disso, 2 textos de uma aluna, tá? Ela fez a prova da Polícia do Rio Grande do Norte, que é uma prova com até 15 linhas, né? Com conhecimentos aí gerais do cargo, específicos do cargo. E aqui você vai perceber que os 2 textos, né? Cada um valia 10 pontos. Em um texto ela tirou os 10 pontos e em outro tirou 8. Eu trouxe os 2 textos para você verificar comigo. O nota máxima e aquele que não foi nota máxima, para você perceber isso daqui. É um texto extremamente direto, objetivo, com o meu esqueletinho de redação, para você ver como o esqueleto ele não tem problema se você der conta do conteúdo, entendeu? O esqueleto é apenas uma formalidade. O que te dá nota sempre vai ser o conteúdo, sempre, é o que mais pesa na hora de alguém corrigir uma redação. Então, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para você agora a proposta, o padrão que a banca divulgou, que a banca divulga, assim, um padrão de resposta, e o texto como ele ficou, para você poder fazer esse processo de entender como é que vem uma proposta e como ficou o texto escrito a partir disso. Então, vou comigo. Na tela, o que nós temos então aqui? Ó, veja só. A questão era assim, essa primeira aqui já é aquela nota máxima, tá? Para você entender como é que funciona aqui. Tá assim, ó. Em direito administrativo, o exercício do poder de polícia viabiliza o atendimento ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de maneira que as necessidades coletivas devem prevalecer diante das especificidades específicas de indivíduos isoladamente. Nesse contexto, redige um texto dissertativo, ou seja, um texto que tenha começo, meio e fim, um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Porque é um texto dissertativo. Sobre o tema polícia administrativa versus polícia judiciária, abordando os seguintes aspectos, tá? Então, por mais que o tema seja esse, o seu objetivo é fazer o que foi pedido aqui, é esse o seu cuidado, tá? Letra A, o conceito e a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Então, já letra A, conceito e distinção. B, a quem incumbe o exercício da polícia administrativa e da polícia judiciária? A quem incumbe esse exercício aqui dos dois? C, um exemplo de aplicação do poder administrativo de polícia, tá? Então, veja que é bem objetivo, valia 10 pontos, o máximo aqui, ó, 15 linhas aqui. Então, a resposta da banca é o seguinte, ela te deu aqui, primeiro, conceito de polícia administrativa, que estava aqui, ó, marcado, e conceito de polícia judiciária. Então, veja que valia 10 pontos. Então, veja que ele já deu para você aqui, ó, porque ele pedia aqui, né, ó, o conceito e tal, depois na letra, tinha ali a letra B, né, que era o exercício, depois a letra C. Mas veja aqui, nesse primeiro aqui, ó, o conceito e a distinção, já valia cada um, ó, 3 pontos aqui, tá? E mostra aqui, ó, qual é o conceito? Atividade tipicamente administrativa de restringir e condicionar o exercício das liberdades e tal, então a parte teórica aqui, né? Depois, o que é a judiciária? Se relaciona ao processo penal, tudo mais. Então, é basicamente uma parte teórica que você
Se faz essa área, tem que saber esse conceito. Depois, que era a letra B, né? Lembra que a letra B pedia para você o quê? A quem incumbe o exercício. Então, veja, ele já responde aqui, ó. O exercício da polícia administrativa incumbe a administração pública por meio dos agentes públicos, tá? E a polícia judiciária incumbe as polícias civis, aí sim, por delegados e tal. Então, veja que aqui valeria 2 pontos. E a letra C, um exemplo, tá? Ele podia citar qualquer exemplo do poder administrativo de polícia. Fiscalização de trânsito, apreensão de produtos fora da validade após a venda do consumidor, tudo mais, que valia um ponto aqui. E olha a abordagem geral aqui, ó. Tem que ser um texto que tenha desenvolvimento, correção da linguagem, fluência, coerência da exposição. Ou seja, tem que ter um texto que tenha início, meio e fim. Tem que cuidar muito com a linguagem usada. Cuidar para que haja uma coerência lógica, né? Aqui penso que a coerência diz respeito à lógica aqui. Muito bem, agora vamos ver o texto como é que ele ficou. Tá assim, ó. Ao se falar sobre polícia administrativa e polícia judiciária, é necessário entender alguns aspectos. Conceito e distinção entre esses, a quem incumbe o exercício de polícia administrativa e de polícia judiciária, exemplo de aplicação do poder administrativo de polícia. Veja que a pessoa fez o que aqui, ó. Simplesmente fez uma retomada, ó, fez uma retomada aqui, ó, do assunto e dos tópicos. Perfeito, dos quesitos, ó. Apresentou, fez uma introduçãozinha aqui. Então, já conseguiu dar conta daquela lógica de que tem que ser um texto dissertativo, tá? E veja que os dois esqueletinhos aqui, ó, tá? Para quem às vezes fala que não dá certo, olha aqui, ó. Ao se falar sobre, é necessário entender alguns aspectos, ó, perfeito, tá? Aí vamos lá, continuando agora aqui com o texto. Em primeiro lugar, ó, usou conectivo aqui, ó, em primeiro lugar, em segundo lugar, por fim, perceba? Usou bem bonitinho aqui uma estrutura que ficou bem clara cada parte do texto. Em primeiro lugar, a polícia administrativa é uma polícia que visa prevenir, fiscalizar e reprimir condutas irregulares ou ilícitas no âmbito dos órgãos administrativos. Então, fez o quê? Falou sobre polícia administrativa aqui. Já a polícia judiciária, esta, por sua vez, tem a competência de cunho judiciário aqui, na qual visa a apuração e repressão de crimes. Então, veja, aqui a pessoa já conseguiu fazer o quê? O tópico do quesito A. Trazer o quê? O conceito aqui, ó, e a distinção entre as duas polícias. Veja, e deixou muito claro na hora de organizar isso. O leitor já achou qual é de um, qual é de outro. Ficou muito objetivo, tá? Um dos pontos importantes do texto, sempre pense, tem que ter muita clareza na exposição das informações. Não pode deixar nada com dúvida, subentendido, confuso, tem que ser muito objetivo. Continuando. Em segundo lugar, incumbe o exercício da polícia administrativa a órgãos fiscalizadores, por exemplo, o IBAMA. Então, olha que legal aqui, ó. Trouxe para você polícia administrativa, tal, e deu um exemplo concreto. Enquanto a polícia judiciária aos tribunais estaduais, federais e os demais tribunais. Então, veja que a pessoa trouxe o quê? Para mostrar a quem incumbe, trouxe o quê? Exemplos concretos. Nossa, ficou muito bom aqui, porque não tá mais ou menos, tá muito claro para o leitor. Ele não tem dúvida aqui, tá? E no último, por fim, pode-se observar a aplicação do poder administrativo de polícia quando um órgão fiscalizador faz intervenção de algum estabelecimento por irregularidade, que por sua vez não precisa de ordem judicial para executá-la. Perfeito, fez o que aqui, ó? Aqui era a letra B, e aqui fez a letra C aqui, ó. Já na conclusão, usou a letra C para finalizar o texto, tá? E aqui ele traz para você um exemplo concreto que foi o que foi solicitado. Veja, um texto claro, objetivo, pontual. Vou até marcar aqui, ó, que a banca deu 10, a banca aqui deu 10, nota máxima, tá? Tirou 10 pontos, nota máxima que podia tirar aqui, porque a pessoa deu conta de todos os comandos aqui. Veja, eu vou ler de novo para mostrar alguns errinhos aqui que a banca nem olhou, ó. No começo está assim, necessário entender alguns aspectos. Conceito e distinção entre esses até que dá.
Mas cuidado que nem sempre se esse fica legal, mas aqui não seria um erro. Aqui incumbe o exercício de polícia administrativa e de polícia, ó, de polícia e de, teria que ter um paralelismo aqui. E teria que ter ponto e vírgula marcado, porque se marcou aqui ponto e vírgula, tem que ter ele também, tá? Depois, em primeiro lugar, a polícia administrativa é uma polícia que visa prevenir aqui, fiscalizar e reprimir condutas irregulares ou ilícitas no âmbito dos órgãos administrativos. Já a polícia, faltou um acento marcado aqui, judiciário. Esta, por sua vez, teria que ter vírgula aqui, mas nem precisaria, podia ser direto, ó. Já a polícia judiciária tem a competência de cunho judiciário, o qual visa, né, seria o ideal, o qual visa a apuração e a repressão, para ficar mais adequado aqui. Em segundo lugar, incumbe o exercício da polícia administrativa a órgãos fiscalizadores, não precisa nem letra maiúscula aqui, né? Porque tá letra uma forma geral. Por exemplo, o IBAMA. Enquanto a polícia judiciária, porque, ó, incumbe o exercício a órgãos. Enquanto a polícia, ficou estranha essa frase, né? Então, veja, incumbe para a polícia judiciária, poderia fazer assim, incumbe os tribunais, ou a polícia incumbe aos tribunais, teria que reorganizar essa frase aqui. Então, também ficou um errinho. E, por fim, pode ser a aplicação do poder administrativo de polícia, ó, acento não ficou muito claro, quando um órgão fiscalizador faz intervenção de algum estabelecimento por irregularidade, que, por sua vez, não precisa de ordem judicial para executá-lo. Mas mesmo que esse errinho, a banca não considerou, né? O que ela fez? Como a pessoa conseguiu dar conta do conteúdo, deixou muito claro, letra A, letra B e letra C, a banca não descontou os erros gramaticais e deu nota máxima. Então, esse aqui é um exemplo de um texto com nota máxima aqui, ó, tá? Você tem aqui um texto da FGV, bonitinho aqui, corrigido pela banca, com as nota máxima aqui. Então, veja, não tem muito segredo. Tem que fazer o que foi solicitado, tem que escrever o que foi pedido. Se a banca fez as 3 perguntas aqui, ó, colocou os 3 aqui, e veja que nesse texto a pessoa consegue dar exemplos muito claros, isso ajuda muito, tá? Não deixa o teu IBAMA como exemplo, então não ficou só no campo da divagação, tá? Tô exemplo concreto aqui. Aí, mesma pessoa que escreveu, nós temos agora, ó, outra discursiva, que valia 10 e a pessoa tirou o quê? Tirou 8, tá? Opa, tá aqui não. Tirou nota 8 de 10, tá? Então, vamos lá. Redija um texto dissertativo a respeito do tema. Direitos fundamentais da mulher presa. Então, esse aqui é o meu assunto. Ao elaborar o texto, responda necessariamente os seguintes questionamentos. A mulher presa em flagrante delito pode ser mantida na mesma cela que preso sexo masculino? Primeira pergunta aqui, tá? E a banca não colocou A, B, C, D aqui, nada. Colocou assim mesmo, tá? Primeira pergunta aqui, então. Primeira pergunta aqui. Segunda pergunta. A mulher que cumpre pena tem o direito de permanecer com seus filhos na alimentação? Segunda pergunta. Terceira pergunta aqui, ó. O Estado pode se negar a observar o direito da mulher presa sob argumento de dificuldade logística? Tá. Vale também 10 pontos e máximo 15 linhas aqui. Então, veja. Era para falar assim, ó, a ordem constitucional assegura a separação dos sexos em estabelecimentos penitenciários, o que também se aplica aos presos provisórios. Perceba aqui, ó. Então, veja, a mulher presa em flagrante delito pode ser mantida na sala que preso o sexo masculino. Então, veja que aqui ele fala separação dos sexos também aos presos provisórios. 2. A permanência da mulher com o filho durante a amamentação é um direito não só dela, como da própria criança. Beleza. 3. Os direitos da mulher presa, em razão de sua fundamentalidade, devem ser rigidamente pelo Estado. Então, ó, os direitos devem ser já pelo Estado, que deve adotar as medidas necessárias para assegurar a sua plena eficácia e aplicação imediata. Cada um valia 3 pontos. E um ponto era a abordagem geral, daí desenvolvimento, correção da linguagem, influência e sequência da exposição. Aqui a pessoa tirou 1, ela perdeu um pouquinho no conteúdo. Vamos lá. Ao se falar sobre direitos fundamentais da mulher presa, é necessário entender alguns aspectos. Veja, usou de novo o mesmo esqueletinho aqui, o mesmo esquema aqui, ó. Em primeiro lugar, em segundo lugar, por fim, bonitinho, ó. Necessário entender alguns aspectos. Isso aqui é um texto positivo, tá?
Ó, quando a gente tem um texto expositivo, isso aqui é um texto expositivo. Você não precisa se preocupar, por exemplo, em trabalhar com tese, com opinião. É simplesmente mostrar informações. Então, você simplesmente mostra as informações. Então, vamos lá. Aí, a mulher presa em flagrante delito pode ser mantida na mesma cela que o sexo masculino. A mulher... Aí ficou estranha a frase, né? A mulher presa, porque ele falou assim, eles vão entender alguns aspectos. Se a mulher presa pode ser mantida, teria que ser assim para ficar mais adequado, que também faltou um pouquinho de clareza, ó. Se a mulher presa pode ser mantida na mesma cela, se tem o direito de permanecer com o seu filho durante a amamentação, aí, e se o Estado pode negar o direito da mulher presa, tá? Então, vejo que faltou um pouquinho de adequação aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, a mulher presa em flagrante não poderá ser mantida em cela que contenha preso o sexo masculino. Isso porque a Constituição Federal e a Lei de Campo Penal vedam de forma expressa mantê-los em cela única, tá? Opa, aqui teria que ser assim. Aqui, lembra que no texto, na resposta, tinha a ideia de preso provisório também aqui. Então, o que poderia aqui? Faltou ter essa menção, não é só, né? Não é qualquer, isso aqui vale para todos, inclusive para presos provisórios. Então, aqui talvez faltou um pouquinho essa menção, né? Não é somente aquelas que já estão presas, por exemplo, mas também a presos provisórios, qualquer um que esteja preso. Então, faltou essa adequação aqui. Em segundo lugar, de acordo com a Lei Executiva Penal, a mulher que cumpre pena terá o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, mantendo-se esses no berçário enquanto a detenta trabalha ou estuda. Então, veja, aqui ele fala assim, ó, é um direito não estar contra a própria criança. Beleza, então aqui veja que ele disse, ó, porque a pergunta era aqui, né, ó, pergunta. A mulher tem o direito de permanecer com seus filhos? Sim. Então, veja que aqui, ó, ficou bem legal, ó, essa parte aqui tá ok. Por fim, o Estado não poderá negar o direito da mulher sobre o argumento de logística. Logística aqui. A pergunta era assim, ó. O Estado pode negar os direitos da mulher presa. Aí ele fala assim, não poderá negar os direitos da mulher presa. Tá. Nesta ação, a execução prevê que a mulher, que tem letra maiúscula, poderá receber medidas menos gravosas para que os direitos sejam alcançados. Veja que essa aqui ficou meio enrolation, tá vendo? Tá, porque faltou o seguinte, quais direitos são esses? Que logística que é essa daqui? Entendeu? Quais seriam essas medidas aqui? Quais medidas? Então, veja que aqui faltou o quê? Mais esclarecimento, ó. Faltou... Opa, deixa eu arrumar aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Nessa partezinha aqui, ó, faltou esclarecimentos. E nessa daqui faltou o quê? Dar exemplos. Porque não basta só responder aqui, por exemplo. Portanto, pode se negar? Sim ou não? Não é só isso, né? Teria que esclarecer o que é, que direitos são esses, seria essa logística. Então, veja que nesse texto aqui, a pessoa que fez acabou fazendo o quê? Perdendo nota. Valia 10, né? Acabou tirando 8 pontos aqui, tá? Por quê? Porque faltou aquela observância. Então, aqui ainda não falou dos presos provisórios e aqui faltou explicar melhor isso. Que direito que ficou... Perceba que esse tópico aqui, ó, ele ficou bem vago, tá? Ficou vago aqui, faltou informação, faltou exemplificação, faltaram ideias bem objetivas. Então, veja, basicamente, certeza que uma pessoa que estuda um assunto desse vai saber quais são os direitos. Então, o que eu vou dar, que quero que você entenda de uma dica importantíssima para esse tipo de texto? Sempre traga esclarecimentos. A banca não vai querer falar só assim, ó, sim ou não. Se fosse só isso, as perguntas, elas seriam sim ou não. Mas tem que explicar sim ou não, mas por quê? Esclareça isso, explique, exemplifique. Então, nunca deixe um texto com ideias vagas. Nunca suponha que o corretor vai deduzir o que você queria colocar. Não, isso não existe. Sempre escreva de forma objetiva, esclareça o que você coloca. Nunca deixe palavras, porque na pergunta estava lá, pode não observar sei lá, os direitos. Tá, mas que direitos são esses que ela pode ter diferente dos outros? Quais são os direitos? Que já foi falar de amamentação. Existem outros direitos? Então, teria que mostrar isso. Faltou esse esclarecimento. Aí a banca fez o quê? Dos 10 pontos, tirou 2 de conteúdo, tá? Então, a pessoa
usou bem bonito, mas o que eu quero destacar para você é assim, a pessoa usou o esqueletinho, né? Essa aluna fez tudo bonitinho, redondinho, legal. Faltou um pouquinho mais. Por exemplo, vou botar aqui a tela. Se em vez de colocar essa frase aqui, ó, vou colocar para você aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Nessa situação, a lei de execução prevê que a mulher... Em vez de fazer essa frase aqui que não acreditou nada, poderia mostrar, não para negar os direitos. Por exemplo, nessa ação, a lei tem que fazer isso, tá? Quais medidas, quais direitos tem que ser utilizados? Teria que explicar. Nesse trecho aqui, a pessoa deveria ter esclarecido quais são esses direitos. Se tivesse feito isso aqui, ó, nesse trechinho, tivesse esclarecido quais são os direitos, quais são as medidas, tiraria a nota máxima, com certeza, tá? Então, faltou essa adequação. Nessa letra, na primeira aqui, talvez a banca tivesse feito bem o último tópico, nem descontaria pontos preços provisórios, tá? Mas veja que aqui faltou um pouquinho de adequação ao conteúdo, só isso. Mas fez o texto bonitinho aqui, ó. O anterior, os 2 textos, ó, perceba? Bem objetivos, diretos, sem enrolação, sem frescura. Foi direto ao ponto, ao que foi solicitado, ao que foi pedido, sem enrolação. E é isso que você tem que perceber, tá? Quando a gente trabalha com esse tipo de situação, entenda que a banca é que você faz de forma muito objetiva. Então, não enrole, não faça rodeios. Esclareça o que você coloca, traga exemplos para deixar isso muito claro para o corretor. Fechou? Então, muito obrigada. Curta aí esse vídeo, compartilhe, tá? Deixe o seu comentário acerca do nosso vídeo, né? O que você tem de percepção. Deixa aí qualquer comentário acerca da nossa aula aqui. Acompanhe as redes sociais, tá? Meu Instagram, @GiancarlaBombonato. Temos muitas aulas ainda para você poder aproveitar, tudo bem? Então, ó, até mais e até um próximo encontro.